participação ali no chat, tá? Então, ainda para quem não me conhece, eu sou a professora Karine, colaboradora do Departamento de Pedagogia da UEPG, sou pedagoga, mestre em educação pela mesma instituição e pós-graduada em psicopedagogia e gestão escolar. Atuo há 18 anos na área, já atuei na educação infantil, né, no ensino fundamental e atualmente no ensino superior, joia? Então, nesse momento, né, antes da gente iniciar, de fato, o curso, vou passar a palavra para a professora Franciele, também dar as boas-vindas a vocês e fazer a sua apresentação. Então, vamos lá. Olá, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Então, para quem, né, não me conhece, então, sou a professora Franciele, trabalho atualmente no DPED, no Departamento de Pedagogia, e leciono a disciplina de Fundamentos Teóricos Metodológicos de História e Geografia, com a turma da manhã apenas Geografia, à noite Geografia e História, né? Sou formada há bastante tempo, gente, melhor nem contar. E eu sou doutora em Ciências Sociais Aplicadas, mestre, doutora em Educação e licenciada em Geografia e também Pedagogia, agora recentemente, tá? É um prazer tê-los e tê-las aqui conosco nesse momento. Foi uma surpresa muito grande o número de inscritos diante da especificidade do curso, né? Espero que vocês gostem, tá? Gente, sintam-se à vontade depois para nos enviar e-mails, perguntas, ok? Gente, troca aí mensagens pelo chat, não deixe de perguntar na hora que a gente abrir, não fiquem tímidos e tímidas, tá, gente? Um grande abraço e passo a palavra novamente para a professora Karine. Ok, Fran. Então, vamos lá. A temática de hoje, então, que a gente vai abordar é os fundamentos teóricos para os ensinos de História e Geografia, olhares e desafios, tanto na educação infantil como nos anos iniciais, né, do ensino fundamental. Então, quem já foi nosso aluno, né, pode ser que a gente fale coisas que, né, nós já discutimos, mas neste primeiro momento, principalmente hoje, nós vamos discutir mais algumas questões teóricas que vão embasar, né, toda a nossa discussão depois das linguagens de ensino, de forma mais prática, com exemplos e com atividades práticas de fato. Então, para começar, eu vou colocar uma música, né? Vamos ver aí se vocês conhecem, se vocês já ouviram. Quem tem filhos, como eu e a professora Franciele pequenos, provavelmente já ouviu, né? E quem não conhece agora, né, vai ficar conhecendo aí. Então, pessoal, quem já tinha escutado essa música, né? É uma música aqui em casa é parada de sucesso, na casa da professora também, e é uma música que pode ser tanto trabalhada na educação infantil como no fundamental, né? E a partir dela, a gente pode trabalhar diferentes conteúdos, diferentes situações, diferentes perspectivas, né, de história e geografia, então cidadania, identidade, respeito às diferenças, entre outros, tá? Então, agora, a partir dessa música, né, da letra dessa música, eu vou pedir para que vocês, eu e a Fran, vamos problematizar algumas questões. Então, eu quero que vocês reflitam conosco, né, baseado no cotidiano, na prática de vocês, dos conhecimentos, do estudo, ok? Então, lá. Nós somos diferentes, é fato. E qual a contribuição das diferenças, preciso perceber e valorizar as diversas realidades econômicas, sociais e culturais. Precisamos valorizar suas realidades como possibilidade de problematização e aproximação para a construção do conhecimento. Mas e como tornar isso possível? Como a história e a geografia constituem-se em conhecimentos que permitem construir bases para o pensamento crítico.
E, de fato, né, olhando para nós mesmos, nós nos reconhecemos como sujeitos históricos? Nós conhecemos realmente o espaço em que estamos inseridos? Conhecemos nossa comunidade, conhecemos a cultura que nos cerca, conhecemos as condições socioeconômicas, né, da nossa comunidade, da região onde vivemos, do nosso local. E, além de tudo, nós somos capazes mesmo de identificar as diferenças, de respeitá-las em nossos alunos, para podermos, então, mediarmos a construção do conhecimento? Então, será que só quando eu sou capaz de me reconhecer como sujeito, de identificar essas diferenças, de respeitar essas diferenças, eu posso construir ou ajudar a construir o conhecimento em outra pessoa? Então, todas essas reflexões que sirvam para a gente ir pensando durante todo o curso, né? Então, baseado na letra, no nosso cotidiano, nas práticas de vocês em sala de aula, nas práticas dos acadêmicos que já foram para o estágio, né? Que sirvam para a gente problematizar e enxergar essas questões durante o curso, tá? Então, aqui, bem brevemente, nós colocamos uma contextualização do ensino de História e Geografia para vocês, né? Então, claro que antes disso, a gente fez um recorte, isso é importante dizer, e antes disso, também tiveram fatos, fatores e, né, coisas que ocorreram que foram importantes também. Então, um evento muito importante, né, foi a Escola dos Análises, né, que foi em 1929, um movimento historiográfico, que rompeu, né, com um paradigma de história e a partir daí acrescentou fontes e discussões sobre isso. Então, essa é uma que aconteceu antes, mas nós preferimos neste momento, então, fazer esse recorte que vocês estão vendo aí na tela, né? Então, começando ali com o Brasil pós-64. O que era isso? Era o período ditatorial. Qual que era o papel da educação nessa época? Era vinculado, né, à segurança nacional e ao ideal de um desenvolvimento econômico. Então, nesse momento, aconteceu a desobrigação do Estado com o financiamento da educação. E o ensino de história, como se configurava nisso? Era uma excelente arma como instrumento de poder, de dominação e de estratégia política do Estado. Já na década de 80, aconteceu uma intensa mobilização dos movimentos sociais, em busca de liberdade de expressão. Então, teve muitas greves, né? Greve dos professores, lutas pelas eleições diretas dos governadores. E aí começou a ocorrer a revalorização das disciplinas História e Geografia. Teve um evento também muito importante que foi o Fala Professor, a revista da AGB, que passaram a discutir esse ensino de geografia como espaço geográfico. E a utilização da geografia aí se tornou como uma ferramenta de guerra, né? Então, assim como a história era uma ferramenta lá no período ditatorial, a geografia aqui passou a ser estrategista, né? A quem servia? Aos militares, aos políticos, os poderosos, né? E na década de 90, o que são os fatos bem importantes da década de 90? A consolidação do processo de substituição dos estudos sociais por História e Geografia nos anos iniciais e finais do ensino fundamental. E a extinção legal no território nacional das disciplinas de Educação, Moral e Cívica. Então, se a gente for pensar, a década de 90, mas isso num processo histórico, não podemos dizer que é tão antigo. Então, vejam como são discussões até que vêm de forma mais recente, essa perspectiva crítica que a gente está tentando, né, mostrar e trabalhar aqui hoje, tá? Então, na década de 90 também, a extinção dos cursos de formação de professores de História, Geografia e licenciaturas de curta duração, tá? Reformas políticas e educacionais. E aí, agora sim, né, a partir do século XXI, foi colocada ali a implantação das diretrizes nacionais, né, para os cursos superiores de História e Geografia, me perdoem aí que faltou a Geografia, e sim a obrigatoriedade do estudo da história, da cultura afro-brasileira e africana e da temática indígena. Então, aí começou-se a voltar mais um conhecimento também para as diferenças, né, e a ampliação da produção científica
e das publicações sobre o ensino e aprendizagem, história e geografia nas universidades. Então, a mídia, os próprios artigos, os próprios historiadores, né, os professores começaram a fazer isso ficar mais visível, começaram a discutir o ensino de história e geografia de forma mais crítica, né, levando em conta o pensamento, a reflexão, né, contrapondo aquele ensino que era o quê? Da decoreba, né? Então, decoreba de datas, em geografia, decorebas de estados, capitais, né? Eu também vivi isso na escola. Então, que a gente decorar listas imensas de rios. Ah, mas não é importante saber? Claro que é, muito importante. Mas depende da forma do trabalho, né? Então, isso precisa ser de forma contextualizada, de forma que promova a reflexão, a compreensão do aluno, e não simplesmente o decorar pelo decorar. E a partir, então, dessa contextualização, né, de tudo dessa problematização, dessa nova perspectiva, né, dessas áreas de conhecimento, então nós temos alguns desafios. Então, quais são os desafios encontrados hoje no ensino de História e Geografia para a educação infantil e anos iniciais baseados nessa perspectiva crítica? Né? Primeiro, conceber o aluno como sujeito. Né? E isso é tão falado, mas também é uma coisa bem complexa, né? Porque todos nós somos sujeitos históricos. Então, a função desse professor em tornar esse aluno pertencente à sociedade, fazendo com que ele tome consciência dos seus hábitos, compreenda a cultura, compreenda o ambiente em que vive, por que é assim, por que é dessa forma, né? Por que eu tenho a minha história? Qual é a minha história? Né? E como que a gente faz isso? Também sensibilizando o educando em relação às suas responsabilidades sociais. Porque só a partir do momento que esse educando se reconhecer como sujeito, ele vai conseguir entender o outro. Então, eu entendo a mim para depois entender o outro. Né? Então, construir a sua identidade, compreender as identidades individuais, sociais e coletivas é muito importante como desafio, tanto na história e geografia, e como no processo ensino-aprendizagem, né, de uma forma geral. Como a gente pode fazer isso na escola? Então, eu coloquei aqui só algumas gravuras, só para contextualizar exemplos, né? Então, através da música que nós colocamos hoje, é uma forma de trabalhar o sujeito, né? Essa história de vida. Através dessa dinâmica que vocês também muitos já devem ter visto, que é a dinâmica do espelho, né? Que você leva na educação infantil, no ensino fundamental, dá para os dois, você leva uma caixinha com um espelho escondido dentro, e aí você vai problematizando questões como: quem é a pessoa mais importante? Quem vocês acham que é a pessoa mais importante? Na educação infantil, e até ali primeiro ano, eles costumam dizer: a pessoa mais importante é minha mãe, né, é meu pai, é o meu avô, é a minha avó, né? E aí você vai problematizando. Então, quando eles abrem essa caixinha e se deparam com a imagem deles mesmos no espelho, aí você, enquanto professor, pode perguntar: quem é essa pessoa? O que essa pessoa faz? Do que essa pessoa gosta? Claro que aí, né, adequando para a faixa etária. Então, educação infantil, crianças muito pequenas. Quem é essa pessoa? Né? Do que ela gosta? O que ela gosta de comer? Onde ela mora? Com quem ela mora? Então, todas essas questões de forma de problematizar esse ensino são formas de fazer com que esse aluno se entenda como um sujeito histórico. Tá? Segundo desafio. Então, se ele se entende como sujeito histórico, o segundo desafio é partir da realidade desse aluno. Então, partir do cotidiano. O cotidiano do aluno é a primeira referência para conduzir todo o processo educativo. Como que nós partimos do cotidiano de um aluno? Através da observação, nas primeiras semanas de aula, do que esse meu aluno da educação infantil e do ensino fundamental fala, do que ele me conta, das atitudes que ele tem frente a algumas brincadeiras, frente a algumas atividades, e aí sim eu vou estabelecendo um diagnóstico. Também tem muitas práticas de escolas, de professores, diagnóstico, por exemplo, educação infantil, você manda uma tarefa para casa,
pedindo para o pai e para a mãe, ou quem mora com ele, avós, para ajudar essa criança a colocar o ambiente em que vive, né, como que, aonde vive, com quem mora, ou quando no ensino fundamental eles já são capazes, né, de nos contar essas coisas. E aí embaixo eu coloquei algumas fotos para citar um exemplo bem clássico, né? Então, vocês sabem que os livros didáticos são produzidos em massa, né? Então, quando nós vamos trabalhar lá em geografia, a área urbana e a área rural. E aí eu vou seguir o livro didático, mas eu estou numa escola da área rural. E o meu livro didático começa com imagens da área urbana, e é por ali que eu vou começar. Eu parti da realidade do aluno, né? Eu só usei esse livro didático como um meio, né, para seguir, mas eu não parti do cotidiano dele. E mesmo que eu trabalhe numa área rural, que eu parto dessa área rural, que área rural é essa? É a área do sul, da região sul, é a área da região norte, é a área onde os meus alunos são filhos de pequenos fazendeiros, é uma área que tem uma agricultura familiar. Então, vocês vejam que mesmo coisas como rural e urbano tem uma imensidão para a gente conhecer esse cotidiano, né? E mesma coisa na área urbana. Eu moro na área urbana, onde? Na periferia, no centro? Como que é o entorno dessa minha área urbana? Tem prédios? Não, tem mais casas, tem comércio. Então, vejam que uma coisa dá indícios de muitas outras coisas do cotidiano. E é importante deixar claro que todos esses desafios que a gente vai comentar aqui, mais em especial, né, a construção do sujeito, a construção da identidade, o reconhecimento, né, desse local, do cotidiano, é um processo. Então, não é porque eu fiz uma atividade hoje com a minha turma que amanhã eu já vou poder colocar que sim, ele se reconhece como um sujeito histórico, ou que sim, ele conhece o ambiente onde ele vive. Isso tudo é um processo que leva tempo, né? Então, depende do amadurecimento, de questões cognitivas, de questões maturacionais, né? E como que eu vou fazer isso? Através de estímulos desafiadores e situações de pesquisa, onde meu aluno seja capaz de criar, imaginar, comparar, analisar, classificar, refletir. Mas e quando eu trabalho, né, lá com o infantil 2, minhas crianças são pequenas, como que eu faço isso? Nas próprias brincadeiras. Né? Então, na brincadeira, ele é capaz de criar, de imaginar, de comparar, de analisar diversas questões, né? Brinquedos como que a sua vovó brincava? Como você brinca agora? Que brinquedo existia na época da sua mamãe, do seu papai? E agora? Você brinca disso? Você não brinca? Tudo isso são situações de pesquisa que vão levando aos alunos em um processo. Então, aqui, outro desafio, grande desafio, formar o pensamento crítico. O que é o pensamento crítico? Uma imensa capacidade de reflexão. E é o que os alunos mais precisam hoje, né? E como que a gente faz isso também? Através dos questionamentos, da resolução de problemas e da formulação de problemas. Então, acabar, né, com aquela perspectiva de levar conteúdos e conhecimentos prontos ao meu aluno. Sempre é importante partir dessa pergunta, partir dessa investigação, deixar que ele formule problemas, deixar que ele os resolva. Tá? Outro trabalho para desenvolver, né, o pensamento crítico, que eu particularmente gosto muito, é o trabalho com tirinhas, com charges, que promovem uma reflexão e uma compreensão imensa de diversos âmbitos da educação. Né? Então, um cascão aí, né? Ele está escrevendo lá, ou lendo, desejo uma educação em que eu aprenda a criar, pensar diferente, pesquisar, estudar, que dê valor à minha curiosidade, talento, arte e interesse. Digo não a uma educação que só me ensina a memorizar conteúdos. Entanto, o que será que ele está fazendo, né? Lendo dessa forma. Então, é uma para refletir. Outro desafio vai falar sobre educar para a construção da cidadania. E aqui entra um aspecto bem importante, que muitas vezes a cidadania é confundida com solidariedade, caridade, boas maneiras, né? E a cidadania, na verdade, não é isso. Então, olha lá, eu coloquei aqui uma citação do Pinsky, né, 2003, que ele vai dizer que ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. É, em resumo, ter direitos civis. É também participar no destino da sociedade, votar, ser votado, ter direitos políticos.
Os direitos civis e políticos não asseguram a democracia sem os direitos sociais, aqueles que garantem a participação do indivíduo na riqueza coletiva. O direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, a uma velhice tranquila. Né? Então, ser cidadão não é só ter boas maneiras, não é só praticar a solidariedade, né? É reconhecer, né, os seus direitos e deveres civis, políticos, sociais, certo? Isso na escola com os meus alunos. Eu posso estar trabalhando isso através dos direitos e deveres que eles têm em todos esses âmbitos, na vida política, na vida econômica, na vida social, na educação infantil, quando acontece de um coleguinha brigar com o outro, né? De repente ele bateu naquele coleguinha naquele dia. Só o fato de eu estar indo conversar, dele entender, compreender que ele não pode fazer isso, machuca o outro, provoca dor. E isso já é a construção da cidadania. Entender o motivo, né? Entender que eu estou chorando na educação infantil, o meu outro amigo também está chorando. Nós dois choramos, mas os motivos às vezes não são os mesmos. São motivos diferentes. Isso também é cidadania, né? Então, lá no fundamental, também reconhecer quais são os meus deveres na sala de aula. O que eu tenho que fazer? Meu dever na escola, meu dever na sociedade. E mesmo assim, quais são os meus direitos, né? Deveres e direitos. Então, tudo isso é educar para a construção da cidadania. Então, aqui mais uma vez a tirinha, né? Que eu adoro uma falda que ela colocou, né? Eu era assim e já ouvia dizer que o país estava em crise. Agora já estou assim e continuo a ouvir dizer que o país está em crise. Então, são reconhecimento, né, um reconhecimento de situações políticas que vão muito além, né, de deveres e direitos simples. Então, de acordo com o amadurecimento da criança, a gente pode ir estimulando essa perspectiva política, essa perspectiva social, né? E como último desafio, nós colocamos a importância de estimular o conhecimento transdisciplinar. O que é transdisciplinaridade? A transdisciplinaridade é quando nós partimos de um fenômeno. Então, quando nós temos a visão de todo o processo educativo, para desenvolver capacidades e habilidades, né? Formando do conhecimento uma rede de interconexões. Então, acabar com aquele ensino fragmentado, né? Isso é bom ou isso é ruim. O ensino tradicional foi ruim, é ruim. Agora nós temos uma perspectiva boa. Não. É uma rede de interconexões. Tem coisas ruins, tem coisas boas. Então, é acabar com a lógica do e colocar um ou, né? Por exemplo, acabar com esse ou é isso ou é isso. Não, ou é e ou ao mesmo tempo. Tá? Então, é quando o educando conduz o processo educativo, porque ele se auto-organiza. Então, nós temos uma capacidade imensa de auto-organização. Quando eu problematizo, quando eu levanto questões, reflexões para esse meu aluno de forma crítica, ele, no processo cognitivo dele, ele se auto-organiza para essa aprendizagem. Tá? E como que a gente coloca esse conhecimento transdisciplinar, né, na sala de aula? Através da mediação, quando o professor atua como um mediador, não como um detentor do saber. Através do diálogo com meus alunos, através de práticas de investigação e através da religação de múltiplos saberes. Tá? Então, essas questões são muito importantes para que a gente realmente pense e possa, né, colocar uma educação numa perspectiva mais crítica, principalmente nessas áreas de conhecimento da história e da geografia. Né? Então, aqui, a gente poderia ficar falando muito tempo sobre essas questões, mas agora também a ponto de esclarecer, né, esses desafios e tornar esse ensino, essa perspectiva crítica possível, é muito importante também a gente conhecer os conceitos. Quais são os conceitos principais que embasam o ensino de história? Quais são os conceitos principais que embasam o ensino de geografia? Joia, agora eu passo a palavra para a professora Franciele, que vai trabalhar mais um pouquinho com vocês sobre a questão dos conceitos, ok? Então, olá, pessoal, estão me ouvindo? Sim. Tá, vou liberar a minha apresentação.
Eu só vejo a apresentação, gente. Estão ok? Conseguiram visualizar? Só um pouquinho, Fran. Aí, ok, Fran. Ok? Então tá, gente. Só que, né, explicando, eu coloquei ele na mensagem. Gente, hoje será mais teórico, por quê? Nós vamos precisar contextualizar, como a Karine já colocou, de onde vem essa questão de tornar o aluno sujeito? Né? Ou seja, o que é ser o sujeito do espaço? O espaço geográfico ali, né? Nós vamos ter hoje, né, uma contribuição no livro A Natureza do Espaço Geográfico, de Milton Santos. O que é o sujeito? O que é ser sujeito da história, fazer história? Então, por isso a contextualização, e agora eu entro nos conceitos. Por quê? Quando nós fomos tratar do cinema, fomos tratar, né, das músicas, dos poemas, da literatura, do museu, a gente vai se apropriar de alguns conceitos e vocês vão precisar se contextualizar. Então, os textos que foram passados, gente, vai servir tanto para acervo de vocês e para quem quiser realmente aprofundar e construir, né, um conhecimento mais aprofundado em relação a isso. Lembrei de um fator, gente. Primeiramente, nós vamos começar aqui com um poema, tá? Eu acho muito legal, porque se eu estou trabalhando o foco nosso, principalmente a educação infantil e anos iniciais, eu tenho que lembrar que essa criança, bem pequena, ou essa criança dos anos iniciais, ela não tem o aporte de conhecimento que nós temos. Tá? Ela não tem toda a estrutura de conhecimento, de experiências e vivências que nós temos. Então, eu preciso partir. O que ela conhece? O que é tempo para ela? Tá? Então, esse poema aqui do Dionísio Jacob, né, por se pronunciar no Brasil, vai tratar bem isso. A visão de uma criança sobre o tempo. Vocês estão vendo, gente? Karine, dá um ok aí pelo áudio, que eu não vejo a apresentação por aqui. Tudo ok. Se acontecer alguma coisa, eu te aviso então, tá beleza? Pode ir. Então, vamos para o poema, gente. Acompanhem comigo aí, bem bonitinho, né? Como é que o tempo gosta de passar o tempo? Será que ele tem algum passatempo? Será que ele perde as horas? Ou usa despertador? Será que ele nunca para, nem para dar um tempo? Será que nunca se cansa? Será que não tira férias? Será que ele passa frio quando não é um bom tempo? E quando o tempo está quente, será que ele fica com sede? E será que ele só se diverte fazendo manchas na parede? Então, gente, que é a primeira questão que nós temos que colocar aqui. O que é tempo para uma criança? Se vocês perguntarem para uma criança ali, porque a gente já consegue trabalhar em história, causalidade, a partir dos 3 anos de idade, como vocês vão ver na minha outra apresentação. O que é o tempo? O tempo, dependendo da criança, ela não tem noções históricas de passado, presente e futuro. O presente dela não se distancia do passado. Tem crianças ali que é 3 anos de vida, gente. Ela não tem memória. Eu tenho que lembrar que até os 12 anos, uma criança não consegue mensurar a sua memória e ordená-la cronologicamente. Que em Piaget nós vamos ver com a geografia, que tem a ver muito, né, com a questão da lógica matemática, das operacionalizações, com a cartografia, por que se estuda astronomia em determinada faixa etária? Porque não tem abstração, gente. Por isso, o concreto. E as linguagens de ensino serão importantes porque elas vão trazer o concreto. Né? O que é uma linguagem? Né? Ou seja, é uma forma de expressão cultural de sentimentos, emoções, conhecimento, são as artes. Então, por isso que é preciso se apropriar de todo esse conhecimento formado pela sociedade para que eu possa compreender essa dinâmica. Processo histórico, gente. Processo é a palavra-chave que nós tratamos em construção de conhecimento, ok? Vocês vão me avisando, prof, está passando a hora, que quem foi meu aluno sabe que eu falo pelos cotovelos, tá, gente? Então, qualquer coisa, vocês deem um berro aí. Pode falar, sua doida, tá? E se eu tiver muito rápido também, me avisem. Ok, gente? Slide? Ok, Fran. Ok, então vamos lá, meu povo. Primeira coisa que eu tenho que lembrar. 2 conceitos importantes, 2 categorias. O tempo é o objeto de estudo da história e o espaço é o objeto de estudo da geografia, tá? Só que os 2 se interrelacionam, porque o tempo é construído em um determinado espaço, ou seja, né, as interações sociais, a construção da cultura, ou seja,
E o espaço, ele é transformado através do tempo. Então, são conceitos muito próximos. Por isso, quando a professora Karina falou daquela questão dos estudos sociais, foi justamente por isso. Essa proximidade acabou fazendo que as duas disciplinas fossem tratadas juntas. Só que com isso, houve o quê? Um esvaziamento dos seus objetivos de estudo. Não foi legal, porque as pessoas envolvidas nesse processo e o momento político que nós vivíamos no momento não permitiu que essas disciplinas fossem respeitadas na sua objetividade, no seu objeto de conhecimento. E aí, diante dos ideais, à época, contra o comunismo, né, toda aquela questão do mundo bipolar, mundo socialista, capitalista, o que aconteceu? Dentro dos ideais de segurança nacional, né, dentro do AI-5, né, que nós sabemos muito bem, que voltou à tona essas discussões, entra o quê? O ensino de história e geografia para o quê? Dominar. Né? Ou seja, ali, né, para enganar, né, eu lendo um dia o livro da Selva Guimarães, eu me assustei, né, comemorava o tricampeonato brasileiro nas aulas de história. Tinha que saber em que ano o Brasil foi campeão, bicampeão, tricampeão, tá, e daí? Né, gente? Então, quer dizer, na geografia, saber a margem dos rios, a margem direita e esquerda do rio Amazonas, e daí? Mas para que serve? Qual que é o aproveitamento econômico? Quais são as situações das populações que vivem à margem desses rios? O que é uma área de igarapé, igapó, as influências, né? Os regimes de chuva, as correlações, isso não se preocupava em saber. Então, gente, é justamente isso, essa perspectiva. Para que estamos na escola? Tá? Para que aprender história e geografia? Aí, na década de 80, os movimentos começaram a se questionar. Os próprios professores não estavam satisfeitos. Então, nós começamos essa caminhada. Eu tenho que lembrar na história que o tempo histórico, gente, ele é um produto cultural construído pelas necessidades das sociedades historicamente situadas. Gente, então tudo que é transformado, né, diante de uma necessidade do ser humano, o grande soldador, quem já assistiu o Robôs, né, o filminho fala sobre isso, que para você ser um cientista, um inventor, você tem que perceber uma necessidade. E nós vamos ver que a história, a humanidade vai caminhar em torno das necessidades de produzir melhor, de ter equipamentos para cuidado da saúde. Veja agora o momento, qual é o foco? Descobrir uma vacina para combater essa pandemia. Então, sempre foi, diante das situações, os problemas, o conflito que nós evoluímos. Só que isso acontece ao mesmo tempo em todos os lugares do mundo da mesma forma? Não. Então, eu tenho que cuidar com isso, porque eu não posso colocar tudo que é de história num caldeirão como se acontecesse tudo ao mesmo tempo. Porque cada espaço tem seu tempo, tem suas particularidades, tá, gente? Duas categorias temporais importantes: sucessão, o que permite que um evento seja, né, posto sobre o outro, tá? Ou seja, como que eles são verificados? O que levou o fim da Idade Média? Né? Nós vamos ver o processo do mercantilismo, depois do capitalismo. Isso não acaba de uma hora para outra, gente. Tá? Então, quer dizer que muitas vezes nós trabalhamos o conhecimento fraturado. Acabou um movimento, começa outro. Não. Aí entra a palavra processo. O aluno não tem que saber só. Muitas vezes ele não sabe as datas ideais. Eu brinco com os alunos, eu sou muito ruim de data, né, gente? Quem é meu aluno sabe, mas eu sei o processo. Eu consigo entender o processo. E é isso que nós temos que permitir às nossas crianças, que elas entendam o processo, as causas e consequências, tá? E a duração é essa linha temporal que marca uma experiência, né? Que as linhas do tempo irão trabalhar, que aí as crianças precisam pôr isso no concreto. Como eu vejo, né, esse processo acontecendo? Tá, gente? Então, elas precisam visualizar isso, até por causa que muitas crianças, até na educação infantil, elas não são alfabetizadas, elas não dominam a questão numérica, gente. Então, muitas vezes, elas precisam ver ali o que vem antes, o que vem depois, tá? O tempo que durou na linha do tempo, o que durou mais, o que durou menos, com os bebês, com as crianças pequenas, a partir da sua história, da sua experiência, quando ela deixou de ser bebê, quando ela deixou a mamadeira, deixou a chupeta, deixou a fralda, a vida dela remete à história. Ela é um sujeito que está inserido dentro desse espaço e produz história. Tá? Então, nós temos que respeitar o quê? A formação da identidade do sujeito. Não podemos massificar todo mundo. É preciso respeitar a identidade. E, para isso, eu tenho que conhecer o meu aluno. A sua família, o seu contexto, a realidade social, econômica, política, tá, gente? Porque aí eu consigo ir trabalhando para essa criança que ela, quando olhar para o espelho, ela chega lá no ensino médio, quem sou eu? Quem é a pessoa refletida ali? Qual é a minha história? De onde eu venho? Tá? E onde eu quero chegar? Isso é o mais importante, tá?
E aqui algumas noções temporais, gente, que na história, né, estão relacionadas às vividas, que é o cotidiano do aluno, mas na geografia nós também trabalhamos com essas concepções. Sempre o cotidiano do aluno, porque são as vividas, as crianças até os 3 anos de idade, gente. Elas precisam viver, experienciar, tá? Elas não conseguem abstrair no alheio, na outra pessoa. Elas precisam sentir, tá? Então, isso é muito importante. A história, né? Eu posso trabalhar, por exemplo, com a causalidade nos 3 anos. Conta a história e depois pensa, o que a história falava? E aí a criança vai começando a exercitar isso. Mas isso aconteceu antes ou depois? Ah, é verdade. Elas vão conversando e vão dialogando com você. Por isso, uma palavra-chave de novo: diálogo. É preciso ouvir nossos alunos, porque aí nós também estamos avaliando como eles aprendem e também como nós ensinamos, tá? As percebidas, são as crianças um pouquinho maiores aí, né? Digamos assim, vai até ali, né? 7 anos, mais ou menos, né? Ela consegue sequenciar fatos do seu cotidiano, tá, gente? E na geografia, com as questões espaciais, essas concepções percebidas, ela já consegue ver a representação do espaço, por exemplo, a localização através de outros objetos. Não é só a partir dela, do corpo dela. Tá? Ela já consegue olhar, aquele carro lá vermelho está à frente de um e traz o outro à direita, ela já consegue a partir do objeto, não é do corpo dela. Ela não tem que se pôr na frente do carro lá e falar, opa, onde que tá um, onde que tá o outro? Como a criança pequena precisaria fazer. E as concebidas, né, gente, quando o tempo, a convenção social passa a fazer parte do cotidiano. Ela domina calendário, ela domina as questões das estações do ano, né, ou seja, ela já está inserida nesse processo. E na geografia, né, nós vamos ver principalmente nas questões espaciais, quando ela já consegue abstrair os referenciais, não precisa se pôr, colocar algo concreto para ela poder fazer, né, a comparação entre um espaço e outro, tá, gente? E a geografia. Perdão, meu povo. Voltei aqui. A professora quis uma ferramenta nova, né, gente? E o espaço geográfico? Eu adoro essa citação do Milton Santos. A primeira leitura, ela parece, meu Deus, não diz nada com nada. Vamos lá. É formado por um conjunto indissociável, solidário, indissociável, né? Ou seja, não tem como separar, gente, as coisas. Eu não posso trabalhar de forma fragmentada. Eu não posso cortar a realidade do aluno como se fosse uma bolha e pôr ele dentro. Porque ao mesmo tempo, vejam as escalas lá. O lugar, ele está inserido num globo. O lugar, ele representa uma paisagem, ele é representado por uma paisagem. E ele também está dentro de um território. Tá? Então, esses conceitos, eles se articulam, só que, é claro, nos anos iniciais da educação infantil, nós focamos mais em 2, que é o lugar e a paisagem, tá? Lugar, onde eu vivo, minha cidade, e a paisagem. Paisagem natural, paisagem cultural. Quais são as paisagens culturais? Quais são os 2 espaços, né, que o ser humano vive? O meio urbano e o meio rural. Ah, professora, mas o ser humano está procurando habitar Marte. Ah, mas ainda não habitou. Então, por enquanto, os nossos espaços geográficos são terrenos, tá, gente? Então, vamos lá. E ele também é contraditório, gente. Disputas de poder. Eles não são iguais, não são equivalentes. Nada acontece ao mesmo tempo em todos os lugares. De sistemas de objetos e sistemas de ações. Não considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá. O tempo é igual para todos. Mas olha a complexidade, a questão dialética. Mas o tempo é igual para todos. Caminhamos todos no mesmo tempo, que é uma convenção cultural. O calendário que nós vivemos, tem que lembrar isso, né? Mas esse processo se dá de forma particular em cada lugar, tá, gente? Se tiver rápido, alguém grita, professora, repete lá, tá? Porque eu não consigo ver o que vocês escrevem no chat quando eu estou na apresentação. Vivências e experiências. Aqui lendo, gente, ó, alguns livros que a gente usou, é um recortão de tudo, né? Ó, por exemplo, aqui, não sei se vocês conseguem ver, ó, ensino de história para o ensino fundamental, que é os nossos alunos da graduação, né, Karine? A gente trabalha. Então, a Lana de Souza Cavalcante, outra autora da geografia que eu gosto muito.
tá? Na história, a professora Selva Guimarães também. Nós vamos ter o Jaime Pins, que o próprio Leandro Carnal, que é muito famoso, ele também tem umas reflexões sobre o ensino de história bem interessantes. E desses livros aqui, eu tirei algumas perguntas para nós. Vivências e experiências. Como inserir o aluno no processo de aprendizagem? Como seus alunos compreendem o passado não vivido? Você já se preocupou em perguntar, em ver, perceber isso neles para daí começar a trabalhar? Tá, gente? Porque tem intencionalidade docente ali embaixo, ó. Todo o nosso trabalho, ele é formado em cima de uma intencionalidade, que ele é estruturado em cima do nosso aporte teórico, os nossos ideais políticos, nossa visão de mundo, tá? Então, é preciso isso. Lembrem-se disso. Como é que os alunos compreendem o passado não vivido? Vamos voltar para o poema. O tempo para uma criança pode ser chuvoso, ensolarado, nublado. Ele não vai falar o tempo histórico. Aí você tem que contextualizar a criança. Qual é o tempo que nós estamos falando? O tempo do relógio, né? O calendário, né? O passar, o ontem, o hoje, o amanhã. É preciso compreender o que a criança, né, compreende. Dificilmente uma criança pequena, ou mesmo no primeiro ano do ensino fundamental, vai ter, não, professor, agora com essa ideia, essa imagem, esse texto, nós iremos trabalhar a questão da noção de tempo histórico. Então, é preciso contextualizar. E aqui entra o que nós ensinamos, o que sabemos, né, sobre o que deve ser ensinado. Aqui entra um fator importante, gente, tá? Muito, o nosso domínio de conteúdo é um fator muito importante. Tá? Eu posso ter a melhor didática do mundo, gente. Tá? Eu posso ter a melhor ferramenta lá. Se eu não domino o conhecimento, tá? Eu mato a minha aula. Ok? Então eu tenho que dominar, porque a partir do que eu domino, eu consigo perceber na criança as dificuldades, lançar as perguntas certas para a criança poder refletir e aí poder construir seu conhecimento. Tá? Lembre, gente, qual a intencionalidade docente que permeia a prática de vocês? Eu também me pergunto, qual a intencionalidade que permeia a minha prática? Tá? Leitura de mundo. Compreensão do processo histórico. A leitura de mundo, geografia, compreensão do processo histórico em história. O que é essa questão do sujeito? Aqui eu coloco alguns desafios para nós. Construção do conhecimento histórico. Propicie momentos de investigação e análise. Tá, gente? Com as linguagens de ensino, é isso que nós vamos ver. Como analisar um filme? O que eu vou tirar de conhecimento? Qual é a função do filme na sala de aula, na escola? As imagens, né? As literaturas, o poema, as obras de arte. Utilize instrumentos didáticos variados. Eu só me aproprio do filme e esqueço do resto. A gente tem que diversificar, tá? Permita questionamentos, elabore perguntas. Não dê as respostas prontas. Não transmita, né, gente? Evite dar respostas. Envolva os alunos no processo de construção do conhecimento, tá? Trate o erro como uma oportunidade de reflexão. Investigue as causas para as respostas dadas. Não demonize o erro, gente. Não coloque a criança numa situação vexatória. Eu sou uma que tenho altos traumas dessa questão, tá? Então, eu brinco, não tenham vergonha, pergunte, né? Então, a gente tem que criar um ambiente que o errar não é um pecado mortal. Todos erramos. E o erro faz parte do processo de ensino. Aqui, a professora Karine já falou algumas coisas, gente. A leitura do mundo envolve, eu tenho que conhecer o lugar em que vivo. Gente, eu publiquei um artigo, acho que uns 3 anos atrás, na Universidade Federal do Paraná, na área de geografia, que eu coloco isso. Eu fui fazer uma pesquisa sobre as questões ambientais de Ponta Grossa, os alunos falam da globalização, aquecimento global, da poluição lá, né, do Rio Ganges, falam, e não conhecem os problemas locais, gente. Eles não conhecem os impactos na nossa realidade. E muitas vezes, como os alunos até da periferia pobre, são prejudicados por esse processo. Tá? Então, é preciso conhecer o lugar que a gente vive. O nosso cotidiano, o que é o cotidiano? Ele é formado de culturas, de história. Cuidado na nossa fala, gente. É um processo. Fulano escuta funk, escuta pagode. Não tem cultura. Todos têm cultura. Agora, qual é a cultura que forma os meus pensamentos? É cultura erudita, europeia, branca, né, gente? Então, todos têm cultura. O que é cultura? Tá? A natureza, porque nós estamos no meio, né, gente? Política. A professora Karine falou lá da questão das crianças, né? Como tratar algumas questões. Gente, as crianças têm que participar da produção das regras da sala de aula.
tá? Ou seja, o que é agir coletivamente? Pensar coletivamente? Como que as minhas atitudes refletem no coletivo? A questão do espaço, até que ponto eu tenho o direito de adentrar, invadir e agredir o espaço do outro? Começamos de pequenos, e a economia, desde a gerência dos recursos na escola, né, dos materiais deles, de ver a questão, né, dos acessos e tudo mais, pode ser trabalhado com cada faixa conforme as suas características. Vou me avisando do tempo, qualquer coisa, aí um grito aí, gente. Lugar e suas vivências. Aqui é a geografia, eu peguei duas citações, né, da geografia, uma da professora Calai aqui. Olha, veja o poder do cotidiano, gente. É no cotidiano, da própria vivência, que as coisas vão acontecendo. Onde a gente vive, gente. Onde se faz vida. E assim configurando o espaço, dando feição ao lugar. O que entra aqui? Identidade. Se eu não me aproprio a um lugar, eu não construo identidade com aquele lugar, como é que eu vou defender e me apropriar de algo que eu desconheço e que eu não tenho significação? Tá? Newton Santos. Os lugares são, pois, um mundo que eles reproduzem de modos específicos, individuais e diversos. Temos a nossa individualidade, né? Por exemplo, Ponta Grossa tem suas características culturais. Se eu for lá para a Feira de Santana, na Bahia, é outra característica. Se eu for lá para interior de Goiás, são outras características. Eles são singulares, mas também são globais. Manifestações da totalidade mundo, da qual são formas particulares. Gente, como que a criança vê isso? Nossa, professora, como que eu vou trabalhar a globalização? Faz para elas verem os materiais da escola dela. Muitas vezes a mochila que o município deu, ou o material que veio, vai lá se não tá o made in China. Tá? Se os tênis delas, nas línguas dos tênis, não tá escrito lá made in Tailândia. É o mundo? Os brinquedos que elas usam, as comidas que adentram as casas, muitas vezes. Tá, gente? Então, quer dizer, é das coisas simples partir mesmo. Ações temporais, tá, gente? Então, aqui lembrando, sucessão. A partir dos 4 anos, 5 anos de idade, já é possível trabalhar a sucessão, né? Como as coisas vão se desencadeando, tá? A partir da sua rotina diária. Por que que vocês têm que fazer lá o tal do momento lá da rotina? Entramos na escola, tem o lanche, a hora do intervalo, banheiro, higiene, comida, atividade. Porque a criança vai, o que ela tem que viver, gente, experienciar. Então, ela vai internalizando isso. Por que que tem que começar o trabalhar o calendário com as crianças pequenininhas? Porque ela vai chegar no período de entender, mas se ela não vivenciou, não experienciou, o processo que eu deixar para depois vai se tornar muito mais difícil. Então, é importante trabalhar a rotina, né, com eles. Tá, o que que agora já fizemos hoje? Deixa na caixinha do que já foi, né? Do já aconteceu. Depois vai aprimorando isso. Ontem, hoje, amanhã. E aí, com o tempo, vai presente, passado e futuro. Tá? A gente começa de conceitos simples e vão se tornando mais complexos. Qual é a sugestão aqui, né? Então, essas vivências e as construções dessas linhas do tempo são importantes. Tá? A gente, por exemplo, atividades na escola, importantes, é interessante marcar com fotos. Os aniversários, uma linha do tempo, gente, é horizontalizada na parede, para que a criança possa ver que janeiro, fevereiro, que junho é depois de janeiro, tá? Porque a criança precisa visualizar isso para entender, ok? Como que as coisas mudam? Tá? A gente, esse é um conceito importante da história. Mudam? Como que sai de uma fase histórica para outra, de um período histórico para outra? De uma hora para outra? Não, gente, muitas vezes leva 100 anos, muito mais até. 50 anos, 30 anos. Não é de uma hora para outra. Então, o que levam essas mudanças? Tá? Muitas vezes, para a criança, a mudança, né, no início da sua fase, da sua vida, o que que ela é? É o resultado de uma ação direta e substituição por outra. Mas na história não é. Existe o processo. Tá? Por exemplo, né, hoje começou as minhas aulas no ciclo de palestras, né, da UEPG, e eu trabalho Google Earth, eu dou um exemplo disso. A gente não dá bola quando estuda no ensino médio, lá Napoleão Bonaparte, né, ensino fundamental, lembram? O que tem a ver Napoleão Bonaparte com a Revolução Francesa? Tudo, gente. Porque quando Napoleão entrou com aqueles ideais nacionalistas dentro da França, a França já estava caidinha de novo, porque o movimento da Revolução Francesa já tinha perdido muita força. Então, quando entra Napoleão, né, com aquela ideia nacionalista, né, territorialista, de conquista, né, porque existia uma briga muito grande com a Inglaterra naquela época, ele inflou o povo. Tá? Então, nós vamos ver qual que é esse processo, que se dá a entrada, né, dessa França nacionalista, depois todo o processo histórico em diante, que eu não vou me deter aqui, tá?
Não é, então, as coisas são relacionadas, tudo tem um porquê, uma causa e uma consequência. E essa sofisticação, para que a criança vá entendendo, gente, que nós temos que ir trabalhando, tá? É preciso ir aprofundando. Perceber, e isso é no diálogo, gente. Onde que estão as fraturas, as rupturas de conhecimento na criança? E é isso que eu consigo aprender. São nos diálogos, nas conversas, atividades participativas, tá? E sempre vem a pergunta como. É claro, como nos 3 anos a causalidade é o porquê. A criança começa, por que isso? Por que aquilo? Por que aquele outro? Pode saber que ela quer saber a questão da causalidade, né? As causas, né? O processo. Ela quer saber o porquê, tá? E aqui vai entrar o como, tá, gente? Então, como elas compreendem essa relação de efeito, né? E aqui, fechando a parte dessa história de geografia. Finalizando, gente, meu último slide. Espero não ter me adentrado muito no tempo, tá? Mas vamos deixar o tempo para perguntas, não se preocupem. Semelhanças, diferença, permanência e mudança. Por que isso é importante, gente? Porque é um processo, são operações de classificação. Primeiro os alunos começam identificando nas fotos, nas imagens, no tipo de roupa, nas brincadeiras, né? Nas comidas que as pessoas utilizavam, os tipos de moradia que tinham, quais são as semelhanças e as diferenças. Depois, o que permaneceu do passado no nosso dia a dia e as mudanças. O que levaram essas mudanças, tá? Eu peguei do dicionário aqui algumas definições, tá, gente, para a gente poder se aprofundar. Então, o que é essa semelhança? Por exemplo, né? Eu pego o telefone celular. Qual é a semelhança? É a comunicação. O aparelho mudou? Sim. Desde a matéria-prima que é utilizada. No início era de madeira, hoje em dia é de plástico que vem de petróleo. Tá? O que permaneceu? A função que é a comunicação. E o que mudou? Não é só falar. Hoje eu escrevo, vejo vídeos, vejo, né? Entro em redes sociais, vejo imagens. Hoje o celular é um computador à mão, gente. Então, é esse processo que tem que ser trabalhado com as crianças, ter esse cuidado de mostrar as roupas. Por que as pessoas deixaram de usar? Como que as pessoas se vestiam no século XVIII no Brasil e como se vestem hoje? Trazer essa prática, porque, gente, as crianças têm curiosidades do que as pessoas brincavam antigamente, o que elas comiam, como que era produzidas as coisas, né? Tem criança que acha que o leite é produzido na caixinha já, né? Então, a gente precisa trabalhar essa contextualização. Pois a diferença, a qualidade do que é diferente, né? Sem igualdade, né? Desprovido de semelhança, ou seja, o que ele perdeu, o que é diferente agora, né? Depois vai seguir para permanência, tá, gente? Ou seja, o que persiste, né? O que persiste, por isso que eu gostei dessa definição, peguei do dicionário. O que persiste até hoje? Gente, por exemplo, nós temos discutido isso, nós já acabamos foi abolida a escravidão, né? Não é de hoje essa questão e nós ainda continuamos discutindo o racismo. Então, qual que é uma permanência na nossa cultura? O racismo. E nós muitas vezes encontramos na nossa sala de aula com crianças bem pequenas. Tá? E o que mudou? Tá, gente, por exemplo, né? Aí nós podemos trabalhar muitas vezes em muitas questões, né? O que mudou? Por exemplo, antigamente jamais alguém ia questionar a ação daquele policial. Nós já vemos uma mudança hoje. Nós vemos um mundo se colocando frente àquilo e não se calando, né? As pessoas. Claro que tem gente que apoia ainda, um absurdo, mas tem, né? Mas vamos tomar aqui que o mundo não é assim, né, gente? Mas já teve uma mudança. Já é possível o quê? Expressar a nossa insatisfação. Havia um tempo que não era possível isso. Você ia para o tronco junto com quem apanhou, né? Então, hoje nós já temos essas questões. Gente, eu sei que a teoria é maçante, mas ela é necessária também, tá? Então, para a gente contextualizar alguns conteúdos. Nossa, pelo jeito a minha fala foi muito ruim, debandaram de 70 para 58, né, gente? Meu Ibope tá baixo, né? Jesus Cristo. Vamos abrir para as perguntas, gente. Agradeço muito, então, a paciência de vocês, tá? Vamos para as interações agora, e a próxima aula nós já temos trabalhando algumas questões, que é o cinema, tá? Já temos ali, já começamos com as linguagens, já trazemos as opções, as ideias, as práticas, né, professora Karine? Não desanimem. Foco. Isso, tá? Mas pode ter caído para tecnologia, não é a fala. Boa, professora Karine. Vai que caiu do pessoal, né? Boa. Professora Karine é um amor, gente. Ou o pessoal precisa trabalhar com pijama para foto, né? Quem tá de pijama aí assistindo, né? Precisou depois trocar, né? Para a gente tirar uma foto, né?
Nós já vão aparecer, cuidado aí. Dá uma penteada do cabelo. Pessoal, então agora a gente está ali, né, com o chat aberto, vocês podem fazer perguntas, né, comentários, quem quiser, quem se sentir à vontade, só coloca ali, então, pede a palavra, né? Eu vi ali que o Emerson parece que colocou que ele já tinha utilizado a música, isso, Emerson? Se quiser compartilhar conosco, em que momento, como foi, ou outras experiências, agora sintam-se à vontade, ok? Gente, quem não quiser falar no áudio, Isso, pode fala. fazer no chat, tá? Mas quem já é mais aí, né? Aline? Cadê a Aline? Né? Eu sei que tem um povo aí que é mais falante, né? O pessoal do terceiro ano, eu não peguei as manhas desse ano, né? Quem estão ali? Tinha minha amiguinha Fernanda. Fernanda tá aí? Fernanda era falante. Maiara, né? Eu lembro que tinha um já que eu já estava conhecendo, né? O Emerson, né? Ou nós vamos ficar aqui, Fran, no CRI, CRI. Pois é. A primeira aula, professora Karine, esperamos, né, gente? Vocês Olá. têm... Oi, Aline, fale. E aí, prof, tudo certo? Então, eu gostei muito, prof, quando você falou, acho que foi a professora Karine, ela falou da questão de trabalhar, saber diferenciar o contexto em que o aluno está inserido, né? Quando a gente está, a professora falou da questão da escola rural, de estar no campo. Eu faço minha pesquisa, como vocês já sabem, né? Eu estudo, estou muito focada nessa parte do campo. E várias vezes eu me deparo com essa questão das professoras do campo que estão lá lecionando não saberem, né, o tipo de conteúdos para abordar durante uma aula. Talvez tantas coisas que poderiam ser mais exploradas, mas infelizmente elas ficam ocultas, sabe? Isso acaba de alguma maneira prejudicando, né, o processo ali, e a criança às vezes sai daquela aula, sai da escola sem conhecer a sua realidade histórica, que é a questão do trabalho no campo. A mesma coisa da área urbana, né? E muitas vezes as professoras deixam escapar essa oportunidade de estar contextualizando, de estar, né, aprofundando mais um assunto que poderia ser muito rico. E isso é uma questão que eu sempre me pergunto, por que essa falha, né? Talvez, né, várias coisas interferem, principalmente o livro didático, né? Que o livro didático, às vezes, ele traz uma abordagem ali urbana, totalmente descentrada do que é o contexto do aluno, fazendo, talvez, como a professora Franciele disse lá no início, que, às vezes, a pesquisa que a professora publicou na universidade, né, que trouxe questões de alunos que, às vezes, falam de questões de outros lugares e não falam de si mesmo, como se ali não existisse também, né? Então, foi muito importante essa fala da professora, a gente compreender mais, para a gente atuar quando for a nossa vez, né? É isso. Legal, Aline, obrigada. Muito boa a fala, excelentes reflexões, Aline, é isso mesmo. Uhum. Marcos, que é da geografia, quer contribuir alguma coisa? A Franciele também, né? Minha colega de geografia. Modéstia à parte, nossa turma era maravilhosa, né, Fran? Que saudades. Tempos bons. Quem quiser contar também alguma experiência que teve, né? Afinal de contas, a gente está aqui para compartilhar, né? As experiências de vocês, as nossas, né? Para a gente ir pensando nessa questão do processo, de um processo crítico, né? O pessoal está colocando. Olá. Olá. Estão ouvindo? Oi. Então, eu queria deixar com vocês uma reflexão, assim, que já faz tempo que eu até já fiz o meu TCC sobre esse assunto, a Fran deve lembrar, que é a questão, assim, que eu vejo que até hoje
há uma certa desvalorização do ensino, tanto de história quanto de geografia na escola, principalmente nos anos iniciais. Porque o que eu observo até hoje é que as professoras, elas são muito cobradas pela língua portuguesa, pela matemática, que é isso que importa para o IDEB, para o desempenho da escola, elas recebem muita cobrança, recebem bastante formação em cima dessas disciplinas, e a história e a geografia acaba ficando de lado, elas mesmas dizem que dão uma passada no conteúdo para vencer aquilo, mas não é explorado da maneira como deveria ser, né? Infelizmente, eu fiz o meu TCC já faz, acho que uns 6 anos sobre esse assunto, mas até hoje eu observo que isso acontece na escola. Exatamente isso também, né? Para essa questão, como você falou, é muito presente, né? Então, até nos cursos, né, a importância de valorizar o português, né? A leitura, a matemática, que são coisas importantes, mas que a gente não pode deixar das outras disciplinas. Como nós falamos aqui, o processo, construir esse processo crítico, essa capacidade, vem muito, né, da história. Então, eu acho que isso ainda é uma coisa que a gente peca muito, né? Em questão de sistema, em questão de governo, nós pecamos muito ainda por ter que ensinar essas coisas e, de repente, são elas que são cobradas, como aí você falou, índice de IDEB, o próprio índice do vestibular, né? E essas coisas acabam acontecendo, né? É isso mesmo. Ok, gente. Mais alguma questão? Se vocês quiserem mandar por e-mail, o pessoal tá mais tristinho. Se alguém vai pensando em alguma coisa, tá? O pessoal elogiou, gostou, ficou feliz, gente, realmente das falas. Eu e a professora Karine, a gente passou, né, vários dias, é muito conteúdo, gente, é muito assunto, então nós tivemos que enxugar bastante, né? Não é fácil. Vejam só aqui, ó, só para vocês terem uma ideia de livro que foi usado, né, pega aqui um pouquinho lá, né? Isso aqui é legal, isso aqui é interessante, né? Então, quem quiser, depois as referências nós podemos passar também, tá? Mas esse é o importante, gente. Quando nós formos trazer as linguagens de ensino, é claro que também serão recortes, mas aí, se vocês tiverem situações, problemas e quiserem compartilhar conosco, fiquem à vontade. Eu lembro que esse ano, no terceiro ano, eu tinha uma característica, e muito boa até, porque muitas das alunas já estão no município, já estão atuando em sala de aula, ou na rede privada também, às vezes são até professoras responsáveis por uma turma, não são nem auxiliares mais, né? Então, que realmente seja um momento para vocês. Então, nós falamos muito em inserir o aluno, e vocês não participam. Ou seja, o nosso discurso está sendo aqui, né, pouco alienado. Então, sintam-se à vontade para se colocarem, né, como a Franciele falou mesmo. Isso, gente, é dado uma passada, porque muitas vezes eu pego as aulas de História e Geografia, muitas vezes quando tem as avaliações nacionais, eu quando fui fazer estágio, que eu fiz pedagogia, eu vi isso, tá? Então, realidades e realidades. Muitas vezes é passado de forma ali corriqueira, só no livro, analisa a imagenzinha, pinta aqui e ali, né, e pronto. Mas e cadê? Tá, gente? Então, e outra, é postar na capacidade das crianças quando nós levamos um novo diferente os desafios. Então, é possível, gente? É possível. Tá? Eu lembro quando eu trabalhei no meu estágio com as crianças sobre fontes históricas. Levei um monte de coisa, máquina de fotografia de filme, levei máquina de escrever, ficha telefônica, a gente foi muito legal. Foi um momento muito divertido, foi um momento muito prazeroso mesmo. Eu aprendi com eles, né? Eles vieram depois, né, falar que gostaram. Então, é trazer essa interação, trazer o movimento, trazer a vida para a sala de aula. Ok, gente? Coloquem imagens para nós fazermos as fotos, meu povo. Aline, faça cópia, e as meninas que são minhas alunas aí, tem no grupo do ar, mandem. De a gente pôr só as fotos, eu queria só também, para terminar, comentar ali a fala da Daniela, que eu achei bem interessante, você viu ali. No meu ensino fundamental e médio, era muito ruim não ser incentivada a falar. Mesmo que fosse uma resposta errada, esse medo de falar me acompanha até hoje, principalmente por estar na área de educação, sendo uma pessoa que irá formar outras crianças. Então, acho que aí a necessidade da escuta, né? Então, quando o nosso aluno lá da educação infantil, nós preparamos uma aula, está super divertida, cheia de coisas, preparei.
E o meu aluno chegou, prof, eu quero contar uma coisa. Prof, eu saí passear, eu fui numa fazenda esse final de semana. Aí você olha para ele e diz assim, espera um pouco que agora a prof vai terminar aqui a aula e a prof já te escuta. Gente, a gente acabou, né? Ou pior, Karine, sente lá que você está atrapalhando. Sente lá que a prof tem que terminar. Então, a gente acabou em qualquer nível. Então, escutar, problematizar, ficar perto dos nossos alunos, eu acho isso essencial. E como a Fran falou, o nosso objetivo aqui discutir com vocês também é trazer essas coisas pontuais e práticas, tá? Dessas nossas intervenções e da história também de vida e da profissão de vocês, ok? Então, abram aí, então, todas as câmeras, né? Pode estar de pijama, não tem problema, tá? Vão tirando aí como cada um vê uma coisa, vão tirando aí em print as fotos. Daí mandem pra gente, tá, pessoal? Quem tem aí já compartilha, galera. Ó, Karine, já vou tirar e te mandar aqui. Isso mesmo. Isso. Olá, valeu. Ó, já tô vendo uns rostinhos aqui que apareceram. Ah, tô conhecendo aí, pessoal. Menina. Ah, pelo nome, mas eu sou boa de fisionomia. Olá, pontinha. Ah, tá bom. Quem não tem câmera está perdoado, tá? A Fran ali. Ó, as meninas. Ai, que saudade, gente. A Fernanda. Carolzinha ali, né, Carol? Ai, que delícia ver vocês, gente. Muito bom. Nós, meninas, cadê? Ah lá! A Cíntia. Legal. É a Cíntia, né? Cíntia tá pequenininha. Cíntia é companheira da GEL também, né? Altas contribuições em sala. Cíntia me ajudou ontem. Legal, gente. Ai, que orgulho ver vocês aqui. É uma gratidão muito grande, tá? Nesse momento, assim, é um calorzinho virtual, né? Exatamente. O Emerson ali, Emerson, prazer, Emerson. Te chamava toda a aula, Emerson. Que bom que te conheci. Vou tirar outra foto. Ok, gente. Então, eu já dou a minha deixa, né? Vocês devem querer comer uma sopinha, tomar um banho, dar uma descansada, preparar, né? O pessoal das particulares, certa correria que tá, né? Até o próximo encontro, tá? Obrigada mesmo por vocês. Aí, obrigada pela participação, né? Pelos comentários, pela participação. E até o próximo encontro mesmo. Um grande abraço, boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Tá que nem o Jornal Nacional, só me letrinho aqui. Boa noite. Estou me sentindo a Fátima Bernardes. Agora é outra, né, gente? Teve mudança, olha aí a história, né? Os conceitos. Beijo, gente. Até.